Pai. Os 37, versículo 3 ao versículo. Justo. Já no capítulo 1, uma orientação muito importante, porque ele fala assim: não te indiquines por causa dos pecadores, e não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E ali ele continua, ele fala assim: porque o fim deles não vai ser bom, porque o fim deles não será agradável. Mas é difícil para nós vivermos a nossa vida em Cristo, e não olharmos para o lado. É muito difícil a gente viver a nossa vida sem com ninguém. É muito difícil nós olharmos para as outras pessoas, para os momentos que outras pessoas estão vivendo, para as fases que outras pessoas estão vivendo, e não questionar Deus. Deus, por quê? Por quê? Por que fulano vai desse jeito? Mais difícil ainda é quando você vê o ímpio prosperar, o ímpio se dar bem, e você ali, fiel, justo, lutando, né, batalhando, com dificuldade, às vezes contando as moedinhas, né? E vê isso. Mas Deus ele nos faz esse alerta. Ele fala, a gente não pode olhar para essas pessoas e a gente não pode ficar na vida dessas pessoas. Eles estão te ele nos instiga a continuar, né, a continuar ali, a manter firme na vontade de Deus e nos mandamentos, porque nós seremos abençoados. Fala que nós vamos herdar a terra, que nós vamos ser abençoados por Deus. Então, ele nos faz um alerta principalmente de que nós não devemos invejar os ímpios. Embora alguns
deles possam ser extremamente bem-sucedidos, alguns, né, ricos, outros muito populares, não há motivo para que a gente possa invejá-lo, porque eles são incrédulos e eles podem até adquirir bênçãos aqui na terra. Em toda a sua vida, eles podem ser pessoas bem-sucedidas aqui na terra toda a sua vida. No entanto, como será a sua eternidade? Os nossos tesouros, Deus fala que eles estão guardados no céu. O Salmo diz aqui, ó, aqueles que seguem a Deus herdarão tesouros no céu. Mas talvez você tenha parado e pensado assim, oh Deus, podia ser aqui na terra também, né? Podia, tudo bem que lá é muito bom acumular tesouros no céu, mas podia ser aqui na terra também. A gente podia ser abençoado tanto no céu quanto na terra. Afinal, tem tanta gente que é abençoado nos dois. E o que eu quero falar hoje é justamente sobre isso. Deus colocou no meu coração algumas atitudes para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Hoje, glória a Deus, vai ser uma palavra motivacional. Hoje eu tô meio coach, mas é justamente isso. Porque quem que não quer ter uma vida bem-sucedida, não é verdade? Todos nós desejamos ter uma vida bem-sucedida. E o tema que eu coloquei na mensagem hoje é o segredo de uma vida bem-sucedida. Segredos na palavra de Deus são os únicos, é claro, o segredo. As coisas a quais o Senhor nos ensina para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida. Mas eu quero compartilhar com você hoje essas 3 atitudes aqui que estão contidas neste salmo, né, na onde a gente leu ali. E o primeiro ponto, a primeira atitude que nós precisamos ter para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida é confiar. Salmo 3 lá, ele fala assim, ó, confia no Senhor e fazes o bem. Então, confiar. Quando nós confiamos que Deus tem o melhor para nossas vidas, nós conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, confiança é a primeira atitude que nós temos que ter. Mas, confiar não é algo simples, não é verdade? Por quê? Porque a confiança, ela só é adquirida com a intimidade. Medida que nós passamos a conhecê-la. Então, eu confio no meu esposo porque eu conheço. Eu confio em algumas pessoas, eu tenho amigos nos quais eu confio. Por quê? Porque eu os conheço. Mas eu não confiei neles a partir da primeira vez que o vi. Vi pela primeira vez a pastora Lúcia e, ó, essa é de confiança. Não foi assim. Levou um certo tempo. E a mesma coisa é com Deus. Então, como é que a gente confia em Deus? Através da intimidade. Nós precisamos cultivar uma intimidade com Deus para que haja confiança. E por vezes, né, Deus, ele nos leva a situações difíceis para nos instigar a confiar, né? Então, há momentos em que Deus ele vai nos colocar em situações vamos dizer assim, para provar se realmente nós confiamos nele, se realmente existe confiança da nossa parte. E é nessas situações que a gente prova. Porque falar que confia em Deus, cantar que confia em Deus, muitas vezes a gente faz. Mas confiar de verdade é algo muito difícil. Por quê? Porque nós gostamos de ter domínio. Alguns mais, outros menos. Eu gosto muito. Mas nós gostamos de ter domínio sobre as coisas, sobre a situação. Então, na verdade, a gente acaba deixando Deus como a última opção. Quando nada dá certo, quando tudo, né, todos os meus planos e os meus intentos falharam,
Quando todas as alternativas que eu programei na minha mente falharam, então eu vou dar um jeito, então eu vou confiar, então eu vou fazer. Então nós precisamos entender que Deus, muitas vezes, ele vai nos colocar em situações para nos provar, para nos ensinar, na verdade, a dependência, para nos ensinar a depender dele. E é nesses momentos que nós precisamos realmente entregar, realmente, né, mostrar para ele que ele é digno de toda a nossa confiança. A confiança nos leva à dependência. Quando conseguimos depender do Senhor em todas as situações, damos início a uma vida bem-sucedida. Então, a partir do momento em que eu começo a confiar em Deus, a ponto de depender, a ponto, né, de ter Ele como meu orientador, ter Ele como aquele que me socorre, ter Ele, né, como diz, como socorro bem presente no tempo da angústia. A partir desse momento, eu começo a ter uma vida bem-sucedida. Por quê? Porque eu começo a entregar a minha vida a Ele. E não é uma coisa fácil, né? Pelo menos para mim não foi. A depender de Deus foi um ensinamento muito difícil para mim. Passei por muitos processos, passei por muitas dificuldades para aprender a confiar em Deus, para aprender a depender de Deus. Quantos de nós aí já não passou por um problema de luta difícil, uma decisão difícil, do dízimo paga a conta da luz? Tantas coisas a gente precisa abrir mão, às vezes, para demonstrar a nossa confiança em Deus. Porque quando eu acredito, quando eu creio que Deus, a vontade de Deus, ela é melhor para a minha vida, eu passo a confiar. Aí eu consigo confiar. Então, confiança é o primeiro passo para que a gente tenha uma vida bem-sucedida. E, friso, ela é adquirida através da intimidade. Então, nunca nós vamos confiar em Deus se nós não tivermos intimidade com Ele, se nós não tivermos uma vida, né, de oração, uma vida de leitura da palavra, de busca de conhecimento, de relacionamento com Deus. Sem relacionamento, não tem intimidade. Sem intimidade, não tem confiança. Então, essa é a primeira atitude. A segunda atitude que nós temos que ter é um pouquinho mais difícil que confiar. Confiar já não é fácil. A segunda é um pouquinho mais difícil. Que é deleitar-se. O Salmo nos fala lá, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja. Olha que proposta, olha que se deleita no Senhor, tem os desejos do coração. Mas deleitar-se significa encontrar prazer, satisfação e contentamento profundo na relação. É quando o meu relacionamento com Deus ele é tão profundo, ele é tão íntimo, né? Que eu encontro prazer, satisfação e contentamento nele. É um prazer que vai além das emoções passageiras. Ela envolve uma vida. Eu estou me deleitando no Senhor. Deus, é quando a minha vida está tão alinhada com o que Deus quer para mim, com o propósito de Deus para mim, que a verdade é que os meus desejos, os desejos do meu coração, os anseios do meu coração, eles são exatamente os anseios do coração de Deus. E é por isso que Deus concede os desejos do meu coração, porque Ele nunca vai conceder um desejo do meu coração que vai contra o propósito que Ele tem para minha vida, que vai contra aquilo que Ele planejou, contra os planos que Ele tem para mim. Então, quando eu consigo atingir esse ponto do deleite, minha alegria com o Senhor é tão grande
que não há nada mais importante do que a sua vontade. Então, nada mais importa. Os meus sonhos, os meus planos, a minha vontade, ela não importa. O que importa é a vontade de Deus. Então, é claro que ele vai conceder os desejos, né? Porque eles estão alinhados ao propósito de Deus para a minha vida. Então, ou seja, quando o meu desejo, os meus planos e os meus sonhos, eles estão alinhados com os sonhos e os planos de Deus, é claro que eles vão acontecer, eles vão se encontrar e eles vão acontecer. Talvez você pense hoje assim, qual seria o desejo do seu coração? Será que o desejo do meu coração, será que o meu coração deseja hoje, ele está alinhado com o propósito que Deus tem para a minha vida? Será que os planos que eu tenho, aquilo que eu tenho almejado, que eu tenho orado, que eu tenho pedido para Deus, ele está de acordo com o que Deus tem para mim? Ou será que a gente está indo para caminhos opostos? Eu tenho desejado e buscado coisas que não estão no caminho que Deus deseja que eu esteja traçando. Então nós temos que olhar hoje para a nossa vida, nos avaliar, colocar. Será que realmente esses planos eles estão de acordo com a vontade de Deus? E a terceira atitude é entregar. O Salmo diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou seja, entregar. O que é entregar o caminho ao Senhor? É colocar os meus planos, preocupações e decisões sobre a orientação confiando que ele sabe o que é melhor e agirá mesmo que não seja da maneira que eu estou. Entregar o caminho a Deus é, né, deixar que Deus oriente, que as minhas preocupações, que as minhas decisões, elas sejam orientadas para Deus. Elas sejam, né, que Deus esteja no controle da nossa vida, da minha vida. Geralmente a gente quer que Deus esteja no controle da nossa vida. Muitas vezes nós oramos e a gente pede para que Deus assuma o controle da nossa vida, mas nós somos muito parecidos com o teatrinho da cadeira, né? Tirando Deus de lá e sentando no lugar novamente. Porque é natural, é algo, né, da nossa natureza. Então nós temos que entregar o nosso caminho para Deus em todas as situações. Porque geralmente a gente só busca uma decisão de Deus, a gente só busca uma orientação de Deus quando a gente tem algo difícil, quando a gente está numa situação complicada, ou quando eu tenho que tomar uma decisão muito importante. Mas no dia a dia a gente costuma viver a nossa vida, fazer as nossas atividades sem consultar a Deus. Deixa Deus de lado. E, na verdade, Deus quer que todas as nossas decisões, tudo aquilo que todas as decisões que a gente vai tomar, Ele quer que estejam sob a orientação dele. Por quê? Como a palavra mesmo diz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se nós queremos uma vida bem-sucedida, se nós queremos, né, ter uma vida perfeita, se nós queremos ter uma vida agradável, nós precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus e deixar que Ele esteja no controle. Então, é justamente isso. Nem sempre o caminho que eu desejo trilhar, ele condiz com o caminho que Deus escolheu para mim. E abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus é uma das chaves para uma vida bem-sucedida. Então, abrir mão dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus planos para fazer a vontade de Deus. Porque eu falei assim, nem sempre, mas a verdade é que 99,99% das vezes, aquilo que a gente planeja, ele não está de acordo. Deus quer alguma outra coisa, né? Eu quero ter alguém famoso, eu quero ter. E Deus quer. Já orei isso, gente, já orei isso. Eu, quando meu marido falou que ia ser pastor, eu era solteira. E ele falou: olha, vamos chamar de você. Deus,
deixa eu casar com esse homem. Eu não deixa eu casar com ele, porque para, porque eu não quero ele. E eu casei, então acho que nós não vamos para a África, né? Porque já passou muitos anos. Mas é justamente isso. Os planos de Deus, às vezes, não vão de encontro com a nossa vontade. E nós precisamos, é justamente isso. É até pelo menos não por enquanto. E é justamente isso. Deixar os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos planos para priorizar os planos de Deus. Quantas pessoas já não tiveram que deixar um sonho para priorizar o ministério? Conheço muitas pessoas que, digo que deixaram, mas postergaram, né? Foram adiante, o sonho de uma faculdade, não fizeram faculdade, um período, deixaram lá para poder fazer o ITQ, que tinha um chamado. E ao invés de estar lá cursando na faculdade, eles preferiram servir a Deus fazendo o ITQ, porque tinha um chamado, porque tinha um propósito. Então, quantas vezes, talvez, a profissão, deixar uma profissão, né, deixar de exercer uma profissão para exercer um ministério. Então, há coisas que nós precisamos, às vezes, entregar, que nós precisamos deixar. E, geralmente, nós não queremos deixar as conquistas para priorizar as coisas de Deus. Mas, para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida, nós precisamos entregar a Deus. Nós precisamos entregar a Deus. Para a gente concluir aqui, né? Deus, ele tem um propósito para cada filho seu. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se confiarmos nele, nos deleitarmos na sua presença e entregarmos as nossas decisões a ele, não tem como não termos uma vida bem-sucedida. O segredo de uma vida bem-sucedida, o segredo é fazer a vontade de Deus, é cumprir o plano e o propósito que Deus tem para você. Talvez não vá ser milionário, talvez não vai ser ter iate, ter avião, ter fazendas, talvez isso não vá ser o sonho de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se nós estamos no plano de Deus, há extrema alegria, há satisfação e há contentamento no nosso coração. Então não importa a vida pela qual, né, nós vamos passar aqui nesse momento, mas se a vontade é de Deus, com certeza haverá alegria no nosso coração. Mesmo, né, não ganhando milhão, mesmo não ganhando milhão, mesmo não tendo um iate, mesmo não levando a vida do Neymar, com certeza a nossa alegria, a nossa satisfação ela vai ser muito maior. Por quê? Porque nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então, vamos